Olá, espero que estejam todos bem. Nessa aula de hoje, nós vamos ver que o conforto térmico vai muito além de um simples ajuste de temperatura. Há diversas variáveis envolvidas e, além disso, é necessário considerar os fatores relacionados à qualidade do ar. Vamos lá, então? A sensação de conforto, ela depende de diversos fatores, não somente da temperatura. E ela varia conforme as pessoas. Nível de atividade física, a vestimenta que a pessoa está usando, época do ano. A umidade é um fator fundamental para essa sensação de conforto térmico. E por isso são definidas zonas de conforto térmico, que são aquelas regiões da carta, do diagrama psicométrico, que contém as propriedades termodinâmicas mais agradáveis para a grande maioria das pessoas. Isso varia conforme a época do ano também. Então, existem zonas de conforto ótimas para o inverno e para o verão. A localização geográfica também tem influência, mas mais fortemente mesmo, os fatores que influenciam são a temperatura e a umidade, né? E por isso são estimados, são mensurados alguns critérios para tentar tirar um pouco dessa subjetividade da sensação de conforto térmico, de forma a estabelecer alguns parâmetros que possam servir de base para o dimensionamento dos sistemas de climatização. Ok? Então, a influência da temperatura é a mais direta, a mais facilmente compreensível, porque a gente tem a sensação de frio ou de calor. Só que a umidade relativa do ar, ela também tem uma influência direta nessa sensação de conforto e que às vezes não é tão mensurável assim. Então, por exemplo, um ambiente que tem uma alta temperatura e uma umidade relativa do ar também alta, as pessoas vão ter mais dificuldade para eliminar o calor, por exemplo, através da transpiração. Então, vai gerar uma sensação de desconforto. Por um outro lado, com uma umidade relativa do ar muito baixa, ou muito mais baixa, né, mesmo que a temperatura esteja elevada, a pessoa consegue trocar calor com o ambiente através do suor, o suor evapora mais facilmente, e isso faz com que não haja uma sensação de tanto desconforto. Então, regiões com muito calor e umidade relativa do ar alta, como por exemplo a região amazônica, né, do próprio clima equatorial, as pessoas tendem a sentir esse tipo de desconforto, ok? E para tentar contribuir na estimativa de conforto térmico, existem diversas normas, tanto internas brasileiras quanto internacionais, como por exemplo a ASHRAE, que é americana, que são justamente desenvolvidas para poder contribuir nesse sentido de estimar qual a melhor zona de conforto térmico. Então, a NBR é uma norma da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, a NBR ISO 16401, ela tem parte 1 e parte 2, ok? Ela trata especificamente sobre esses aspectos relacionados às instalações de condicionamento de ar e ao conforto térmico. Então, a primeira parte lida com aspectos um pouco mais técnicos dos sistemas em si, e na segunda parte ela apresenta
essas faixas de temperatura e umidade que devem produzir uma sensação agradável para a maioria das pessoas. Tá? Então, a norma 16401, ela estabelece parâmetros que vão satisfazer, em média, 80% das pessoas naquelas faixas de temperatura e de umidade. Então, ela preconiza que no verão a temperatura deve estar entre 22,5 e 25,5 graus, com uma umidade relativa não inferior a 35%, porque umidade relativa muito baixa vai gerar, né, secura na garganta, irritação no nariz, enfim, então gera um desconforto para a saúde das pessoas. E a umidade também no verão não pode ser superior a 65%, segundo a ABNT, porque senão vai gerar justamente aquela dificuldade para eliminação, para troca de calor, e vai gerar um desconforto térmico. Okay? Ainda segundo a ISO 16401, no inverno, temperaturas devem ficar entre 21 e 24 graus Celsius, um pouco mais baixo, e a umidade relativa pode estar entre 30% e 60%. Lembra na aula de psicometria, quando nós falamos que quanto menor a temperatura, menor é a capacidade do ar de reter a umidade? Isso a gente vê nessas faixas de temperatura também, né? Que veja, no verão, temperatura um pouco superior, de 22 a 25 graus e meio, e as faixas de umidade são de 35% a 65%. Já no inverno, a temperatura é entre 21 e 24, e a umidade fica ali, pode ficar entre 30% e 60%. Okay? E mesmo assim ainda gera um conforto ali, tá? Mas, de qualquer forma, esses valores são estimativos, ok? Não são taxativos. Tanto é que a própria norma americana da ASHRAE, por exemplo, ela tem outras faixas de valores, ok? E além disso, isso, para um dimensionamento de um sistema de climatização, vai depender da quantidade de pessoas que estão no ambiente, se há equipamentos que geram calor ou não, o esforço físico dessas pessoas, se estão dentro de uma academia ou se estão em repouso. Isso tudo vai ser mensurado em uma outra aula em que nós vamos ver a carga térmica, ok? Mas de qualquer forma, o ponto de partida são essas faixas de valores aqui de conforto térmico, ok? Como eu falei da norma americana, então a ASHRAE é a American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, ok? Então é a Associação Americana, né, dos engenheiros que trabalham lá com aquecimento, refrigeração e ar-condicionado. E ela estabelece também os seus parâmetros, como nós podemos ver aqui nessa figura aqui, tá? Tanto para o verão quanto para o inverno. Então o verão está tracejado aqui, já chega em valores entre 25 e 30 graus Celsius de temperatura. Aqui é um diagrama psicométrico, então aqui nós estamos vendo temperatura de bulbo seco, tá bom? E as faixas de umidade aqui, dependendo da temperatura, podem partir ali de acima de 20%, umidade relativa até 60%, ok? Para o inverno, essas temperaturas já trabalham na faixa de 20 a 25, 26 graus, com umidades também na ordem de 20 a 60 ou 70% aqui. Ok? E para definir essas faixas de umidade foram realizados estudos com diversas pessoas em ambientes controlados e feito todo um trabalho de estatística, né, para definir essas faixas de conforto, estimando, por exemplo, nível de vestuário, idade das pessoas, condição de saúde, porque tudo isso tem influência na sensação de conforto térmico, ok? E a partir desse estudo foi definido uma escala de conforto pela Associação Americana que mede a sensação de conforto térmico em 7 níveis,
que vão desde um valor neutro, pouco frio, frio ou gelado, um pouco quente, quente ou muito quente. Note que a escala vai até os extremos, de gelado ou muito quente, onde se espera que 100% das pessoas estejam insatisfeitas. Então, se eu tiver uma temperatura muito inferior ou muito superior àquelas faixas de zona de conforto, normalmente nós vamos ter 100% das pessoas muito insatisfeitas, né? Imagina, por exemplo, se a gente está numa temperatura de 41 graus, com uma umidade relativa do ar alta, né? É extremamente improvável que alguém se sinta confortável, tá bom? E aí foram variando essas faixas de temperatura em ambiente controlado até atingir uma condição neutra. O que é essa condição neutra? Repara aqui, ó, aqui é o percentual de insatisfeitos, né? Nessa condição neutra, aqui apenas 10% das pessoas estão insatisfeitas com a sensação de conforto térmico, ou seja, 90% das pessoas se sentem bem nesse intervalo aqui de conforto térmico, tá? Que é o intervalo que vai desse pontilhado até esse aqui, tá bom? E aí, quanto mais vai variando, mais vai aumentando a insatisfação das pessoas, tá? Tanto para a direita quanto para a esquerda, ok? Repare ainda que a curva ela não atinge o 0% de insatisfeitos, tá? Por quê? Porque é meio que impossível você conseguir efetivamente agradar todo mundo. Então, um percentual ali em torno de 5% das pessoas, mesmo nessa zona ideal de conforto, ainda vai se sentir insatisfeita. Tá bom? O que a gente observa na vida real mesmo, né? É impossível você conseguir agradar a todos. Então, esse estudo, esse gráfico, deixando esse percentualzinho de 5% aqui, mais ainda corrobora a seriedade e o trabalho todo estatístico que foi realizado. Ok? Claro que isso aqui foi estudado para uma condição, para uma população, né, população americana, mas que serve de base para todas as normas, por exemplo, a norma da ABNT que nós vimos no slide anterior ali, e para diversos países. Tá bom? Além dessas variáveis que a gente já comentou, há outras que têm influência na sensação de conforto térmico, como, por exemplo, a velocidade do ar. Tá? Por quê? Porque a velocidade do ar insuflado nos ambientes, ou seja, por ventilação natural ou ventilação mecânica, ela contribui não só para a renovação do ar, como para trocar calor, né, por convecção com a nossa pele, e também para a eliminação de poluentes, renovação do próprio ar. Ok? O Mitchell, que é um dos autores que serviram de base para a nossa aula, ele estabelece que intervalos ideais de velocidade do ar são entre 0,1 e 0,6 metros por segundo. São aceitáveis ali para uma condição de conforto humano. Okay? Valores superiores, além de gerar muito ruído do próprio equipamento de condicionamento de ar, ainda vai gerar um desconforto sensorial mesmo para as pessoas ali. Tá? Seria como se fosse dizer na linguagem popular, um vento muito forte. Então, o ar sendo insuflado a uma velocidade muito alta. Ok? Por outro lado, se forem valores inferiores, não houver uma renovação suficiente do ar ambiente, as pessoas começam a se sentir sufocadas, tá? Em ambientes fechados ali. Então, por isso que é fundamental, tá? Essa renovação. E isso até é uma norma mesmo de segurança, né? Então, por exemplo, se em alguns ambientes comerciais você vai utilizar um banheiro e não há uma janela especificamente ali, normalmente quando você já acende a luz, já liga, né, um sistema de ventilação ali para poder justamente renovar esse ar e impedir essa sensação de sufocamento. Tá bom?
Como eu já adiantei, né, as trocas de calor que nós fazemos com o ambiente, elas podem ser pela evaporação, e aqui evaporação não é só o suor, tá? Nós também emitimos umidade através da nossa respiração. Então nós, falando, né, pela boca ou expirando, nós estamos emitindo umidade também. E isso faz com que regule a nossa temperatura interna, ok? Não sei se vocês já brincaram, quando crianças, por exemplo, num dia frio, de colocar as duas mãos ao redor da boca e assoprar perto de um vidro, de uma janela. O que acontece? Vocês reparam que se forma uma camada de umidade ali. E aí você pode fazer um desenhinho, escrever, enfim, normalmente crianças faziam isso, ou no carro, ou na janela, no espelho do banheiro também, a mesma coisa, gera essa umidade ali. Então, justamente por esse efeito de evaporação, tá bom? Nós trocamos calor também por radiação. Lembra que qualquer corpo que esteja acima do zero absoluto, menos 273 graus Celsius, vai emitir ondas de calor por radiação. E além disso, a própria convecção com o ar ambiente ou com o fluido em que nós estejamos inseridos, seja ele ar, água ou o que for, né? Por isso que, por exemplo, qual que é o princípio de funcionamento do ventilador? Ele aumenta a nossa troca de calor por convecção com o ar, aumenta a velocidade do vento que vai passar próximo do nosso corpo ali, e com isso aumenta a nossa troca de calor e gera uma sensação de refrescância. Tá bom? E quando nós aplicamos, né, o balanço de energia, nós conseguimos estimar todas essas trocas de calor. Então, o M aqui, ele se refere ao metabolismo. Então, a nossa geração interna de calor é medido por essa taxa aqui, M. Tá? W é o trabalho, tá? Trabalho mecânico por unidade de tempo, atividade física que nós realizamos. O E aqui é a nossa transferência de calor e umidade através da respiração e também da própria pele e das roupas, além de uma própria taxa de geração ambiente ali. Okay? E tudo isso vai gerar uma quantidade de energia, seja ela positiva ou negativa, ou nula, que é o que mais nos interessa efetivamente para manter um equilíbrio térmico com um conforto que é o esperado. Okay? Então essa taxa aqui, esse ΔE aqui, representa a energia térmica acumulada ou perdida pelo corpo, que se traduz no aumento ou redução da temperatura corporal. Tá bom? Quando nós falamos em taxa de metabolismo, tá, é muito usual utilizar uma unidade de medida chamada MET, okay? Que é um valor padrão médio para o metabolismo para uma pessoa, executando diversas atividades em diversas situações aqui. Então, normalmente, para uma pessoa em repouso ou sentada, ela tem uma taxa de geração de calor, uma taxa de metabolismo na ordem de 105 watts. Note que há um componente latente e um componente sensível, tá? Então, o calor latente ele está ligado muito à nossa emissão de umidade, né? E o calor sensível à temperatura diretamente em si. Tá? Então, o valor padrão de 1 MET é para uma pessoa em repouso ou sentada e equivale a 105 watts. Na tabela nós vemos também esses valores em BTU por hora aqui. Tá? BTU que é bem usado também para dimensionamento dos sistemas de condicionamento de ar. Tá ok? Então, assim, para uma pessoa deitada, né, sem receptividade nenhuma, então uma taxa ali de 85 watts. Começa daí a fazer alguma atividade, um trabalho de escritório mais leve, 115, moderado, 130 watts. Já um trabalho de bancada, uma montagem de algum equipamento, de algum suporte, enfim, alguma coisa, já vai para 220 watts.
chega a 295 watts com um trabalho de bancada mais moderado, com esforço físico maior, né? E note que há um comportamento interessante com relação ao percentual de calor latente e sensível. Por quê? Porque a parte referente ao calor latente, ela se inicia bem menor em comparação à quantidade de calor sensível do nosso metabolismo. Só que quando nós começamos a fazer esforço, aumentamos o nosso nível de esforço, olha aqui o que acontece com o calor latente. Ele aumenta significativamente e ultrapassa o calor sensível. Por que que isso acontece na prática? Como é que nós observamos isso na prática? Nós começamos a transpirar. Então aqui, quando nós estamos num trabalho muito leve ou em repouso, nós praticamente não transpiramos. Então o calor latente é inferior proporcionalmente. Aqui, quando a gente começa a exercer atividade mais fortemente, o nosso organismo começa a trabalhar para tentar equilibrar a temperatura. E aí nós transpiramos, ficamos mais ofegantes, com a respiração mais ofegante, com isso acabamos emitindo mais umidade também quando expelimos o ar. E isso a gente vê por essas medidas aqui, tá bom? Para que serve isso aqui? Isso aqui serve justamente para que nós possamos dimensionar, por exemplo, tem um ambiente que tem 50 pessoas que estão fazendo um trabalho de bancada moderado, qual é a taxa de geração de calor nesse ambiente? E isso nós vamos somar com todas as demais variáveis e encontrar uma carga térmica para a refrigeração, ok? Na sequência, nós falamos das roupas, né, do fator de isolamento térmico. Então, essa é uma variável que também tem muita influência e ela é medida por um fator de isolamento térmico, que é o R, que é mensurado em uma unidade chamada CLO. Então essa é a unidade de medida que vai estimar o nível de vestuário das pessoas para que a gente possa calcular a sensação de conforto ou não. Então assim, se uma pessoa está usando lá uma roupa de verão, uma camiseta, uma bermuda, né, um short, o valor do CLO é de 0,35 a 0,45, tá bom? O valor do fator de isolamento térmico. Se já está com uma roupa mais leve para um trabalho em escritório, então tem calça comprida, uma camisa social, já aumenta esse valor. Roupa de peso médio para trabalho em escritório aqui, já começa a ter uma calça com uma espessura um pouco maior, um paletó, um casaco, um vestido mais longo, né? Aumenta um pouco mais esse valor aqui do R também, né? Traje de passeio, né? Aqui esse estudo, essa tabela foi desenvolvida para os Estados Unidos, na verdade, né? Então foi desenvolvida essa tabela aqui para ser usada e os níveis de vestuário foram estimados nos Estados Unidos. Então o que ele chama de traje de passeio aqui, na verdade seria, por exemplo, uma roupa para você sair na rua. Por que ela tem um valor muito mais elevado? Porque lá, normalmente, o inverno é bem mais rigoroso do que nós temos aqui. Então um traje de passeio, né, no hemisfério norte, Estados Unidos, Canadá, Europa, ele vai ter que ser mais pesado para justamente proteger do ambiente externo, tá bom? Mas de maneira geral, essas são as medidas aqui de isolamento térmico, tá? A partir disso, né, foram desenvolvidas tabelas e estándares e normas para poder estimar uma temperatura ótima do ar de acordo com, por exemplo, esse fator de isolamento térmico, tá? Então, assim, há duas formulações. Para uma pessoa que está em atividades leves, até 1,2 METs, né? Está em repouso, um trabalho de escritório muito leve, é usada essa fórmula aqui em graus Celsius, que diz que a temperatura do ar ótima para aquela pessoa, individualmente, ela é de 27,2 graus Celsius menos 4, que multiplica o fator de isolamento térmico R, que nós vimos aqui. Então, menos 4 vezes, por exemplo, 0,35 para uma roupa de verão. Ok? Em contrapartida,
para condições de atividade física maior, nós já temos aqui uma formulação um pouquinho mais complexa que leva em conta também a taxa de metabolismo, ok? Então, ela parte dos mesmos 27,2 graus Celsius, só que se subtrai 5,9 vezes o fator de isolamento térmico e ainda se subtrai 3, que multiplica 1 mais o fator de isolamento térmico, vezes a taxa de metabolismo lá, medida em MEDS, menos 1,2. Ok? Então, aqui, essa segunda formulação ajuda um pouco justamente a mensurar o impacto do metabolismo quando você está com um nível maior de atividade física. Vamos ver um exemplo para conseguir entender melhor isso, né? Então, em um determinado ambiente, há duas pessoas, que uma está em repouso, com roupa bem leve de verão, e uma outra executando algumas atividades de escritório moderado, com roupa de peso médio. O que se pede aqui para calcular a temperatura ótima do ar, considerando o conforto relativo a cada uma dessas pessoas? Então vai ser diferente para cada uma e nós vamos observar o quanto é diferente ou não. Ok? Então, para a pessoa em repouso, o que nós temos? Nós vamos pegar lá da tabela o valor de R para uma vestimenta leve, vamos utilizar 0,4 clon e vamos colocar na primeira fórmula que nós vimos no slide anterior lá. 27,2 menos 4 vezes 0,4, uma temperatura ideal seria em torno de 25,6 graus Celsius. Em contrapartida, para a pessoa que está executando a atividade de escritório lá, o fator de isolamento térmico dela já é maior, 0,8, e ainda há uma taxa de metabolismo de 1,25 a ser considerada. Então, quando nós colocamos isso na segunda formulação, nós obtemos uma temperatura ótima do ar em 22,21 graus Celsius. Então, note a diferença, né, de 25 para 22 graus devida ao nível de atividade e também ao nível de vestuário das pessoas. Por isso que é tão complexo, por vezes, você conseguir adequar para diversas pessoas em um mesmo ambiente uma temperatura do ar ótima. Ok? Agora vamos passar a estudar um pouquinho mais a questão da qualidade do ar, tá? Porque ela é tão importante quanto a temperatura e a umidade para a sensação de conforto e principalmente para a saúde das pessoas, né? Então, em ambientes, por exemplo, em que há fluidos tóxicos, laboratórios, indústrias, processos de soldagem, por exemplo, reações químicas, né, ou são usados componentes voláteis, é fundamental que haja uma renovação do ar para eliminar esses contaminantes e não deixar que eles afetem a saúde das pessoas. Além dos próprios equipamentos de proteção individual, máscaras, porventura, que as pessoas vão utilizar. Tá bem? E para isso é uma prática comum adotar uma mistura de ar recirculado com ar externo. Então, o que acontece? Não é economicamente viável e nem necessário você pegar e renovar 100% do ar dos ambientes o tempo todo. Normalmente você vai utilizar, por exemplo, uma câmara de mistura, como nós já vimos em uma aula anterior, para misturar uma parte do ar recirculado do próprio ambiente com um ar vindo do exterior e dessa forma manter a qualidade do ar, temperatura e umidade desejadas. Ok? Para isso, é definida uma vazão mínima de ar externo, que é a quantidade mínima necessária de insuflamento conforme o tipo de edificação e a quantidade de pessoas, enfim, tipo de ambiente, né, e a quantidade de pessoas que vão estar lá. Então, assim, ó, tem uma indicação, por exemplo, aqui de 10 litros por segundo de vazão mínima de fluxo de ar por pessoa para escritórios, o mesmo para salas de conferência. Já ambiente de alimentação, restaurantes, bar, salas de refeições, cozinha, varia ali entre 7,5 e 15 litros por segundo, ok? Nos hotéis, 15 litros por segundo por quarto, né? Em lojas é medido em metros quadrados, escolas, hospitais, residências, áreas esportivas, grandes salões,
tem toda uma quantidade de vazão de ar mínima indicada por pessoa para cada um desses ambientes. Então, o que quer dizer por pessoa? Por exemplo, vão estar 10 pessoas nesse escritório, então a vazão mínima seria de 10 vezes 10 litros por segundo, então seria de 100 litros por segundo. Isso aqui é uma estimativa inicial, ok? E que nós já vamos ver como ela pode ser utilizada e trabalhada para efetivamente dar o resultado da vazão de ar. O que acontece? Em muitos casos, nós temos, principalmente em grandes ambientes, nós temos sistemas centrais de condicionamento de ar, em que eles vão estar insuflando ar, por exemplo, para um restaurante, para os quartos do hotel, para uma sala de conferência. E aí, há níveis diferentes de necessidade, conforme o ambiente, conforme a ocupação, conforme a quantidade de pessoas. Então, se nós formos partir, por exemplo, de uma vazão mínima de ar externo, considerando apenas o caso mais crítico, sei lá, 15 litros por segundo, o que acontece? Se nós vamos usar toda a vazão de ar externo para todos os ambientes a partir da vazão mais crítica, nós vamos estar insuflando muito mais ar externo, por exemplo, numa cozinha, no ambiente de refeições ou mesmo no escritório, do que o necessário. Então, para isso, é definido um percentual corrigido de ar externo, tá? Que justamente se baseia em ensaios, em medições realizadas em ambientes controlados. E ela é definida por essa fórmula aqui, tá? Então, o que é o Y? O Y seria a fração corrigida de ar externo, que é igual ao quê? X. X é a fração não corrigida de ar externo, então a fração ideal aqui, colocada direto da tabela, sobre 1 mais o X menos o Z. Quem que é o Z? Z é a razão entre a vazão recomendada para ventilação e a vazão total da zona mais crítica desse sistema de climatização. Tá? Não se preocupe que parece que eu estou falando grego com essas letras aqui, sem mostrar efetivamente do que se trata cada uma. Nós já vamos ver um exemplo agora para ficar um pouquinho mais clara essa formulação, tá bom? Então imagine que nós temos um sistema de condicionamento que deve funcionar em um restaurante onde há 2 ambientes, a cozinha e o salão de refeições. Na cozinha trabalham até 6 pessoas e o salão comporta no máximo 50 clientes. Sabendo que é necessário, para manter uma temperatura e uma umidade adequada, são necessárias vazões de 800 litros por segundo no salão e 300 litros por segundo na cozinha, determine qual é a fração ideal do ar externo. Então, o que é esse 800 litros e 300 litros por segundo aqui? É a vazão total de ventilação que é necessário colocar no restaurante e na cozinha. Essa vazão total, ela vai ser composta de um percentual de ar externo e de um percentual de ar recirculado do ambiente. Ok? E é justamente isso que nós queremos identificar. Qual é essa fração ideal de ar externo? Tá bom? Então, assim, as vazões de ar externo necessárias para cada ambiente, né, das figuras lá que nós vimos das tabelas, né, então, tanto aqui, né, dessa figura 5 aqui, tanto para a cozinha, para a cozinha são 7,5 litros por segundo e para o salão de refeições são 10 litros por segundo. Então, esses são os valores, as vazões de ar externo necessárias para cada ambiente, tá? Então, quando nós pegamos 50 pessoas vezes 10 litros por segundo, nós temos uma fração de ar externo de 500 litros por segundo. Quando nós pegamos 6 pessoas, no máximo na cozinha, e 7,5 litros por segundo, nós atingimos 45 litros por segundo. Ok? Então, a fração não corrigida corresponderia ao quê? 500 mais 45, que é o necessário para atender cada uma das duas áreas,
dividido por 800 mais 300, que é o total, a vazão total de ventilação. Fazendo essa continha, nós chegamos em 49,5% de ar externo. Tá bom? Só que veja, se esse percentual for aplicado, o salão vai receber 0,495 vezes 800 litros por segundo. Ou seja, vai receber efetivamente apenas 396 litros por segundo. Já a cozinha vai receber 0,495 vezes 300 litros por segundo. Ou seja, vai receber 148,5. O que é muito superior ao necessário. Então, na cozinha, se for usado simplesmente a fração não corrigida, na cozinha ela vai receber 3 vezes mais ar externo do que o necessário. Enquanto que no salão vai receber mais de 100 litros por segundo a menos do que deveria. Deveria receber 500 litros por segundo e vai estar recebendo 396 apenas. Ok? Por isso é que é usado a fração não corrigida do ar externo. A fração corrigida, desculpa, do ar externo. Então, qual desses dois ambientes é o mais crítico? Para descobrir, esse aqui é o Z daí, né? Que é a fração de ar externo do ambiente mais crítico, que vai ditar efetivamente a fração corrigida. Então, nós temos uma necessidade de 500 litros por segundo no salão de refeições, com uma vazão total de 800, então nós temos 62,5%. E já para a cozinha nós temos 45 sobre 300, ou seja, nós temos 0,15, só 15% de necessidade efetiva. Então, o Z que nós vamos usar na formulação da fração corrigida é o Z do salão, porque ele é o mais crítico, é o maior, tá bom? E aí nós vamos colocar nessa fórmula aqui. Então, nós queremos saber qual é a fração corrigida a partir do quê? Da fração não corrigida, que é o X, que nós calculamos aqui no slide anterior, que nós sabemos que é 0,495, sobre 1 mais esse 0,495 menos o 0,625, que é o Z da zona mais crítica. Fazendo esse cálculo, nós chegamos em 0,569, ou seja, chegamos a um percentual de 56,9% de ar externo necessário. Veja que esse 56,9% ele é maior do que a fração não corrigida, 0,495, ou seja, ele vai permitir uma maior vazão de ar externo, principalmente no salão, onde era deficitário, porém, ele é menor do que o 62,5%, que seria o adotado se nós utilizássemos somente o critério da zona mais crítica, né, que seria o salão ali. Então, é um meio termo essa fração corrigida entre a zona mais crítica individualmente e a fração não corrigida de ar externo, considerando ambos os ambientes, ok? E aí você vai perguntar, mas aqui você está colocando um pouco menos de ar externo do que seria o ideal se a gente calculasse só pela tabela lá. Isso é verdade. Só que de qualquer forma, os estudos da Associação Americana, da ASHRAE, permitem essa aplicação aqui, a realização dessa, vamos dizer assim, uma média corrigida, né, uma fração corrigida aqui, e que ainda assim consegue manter os critérios de qualidade do ar e de conforto para as pessoas. Ok? Então, o ideal é sempre, quando há mais de um ambiente com diversas necessidades, você usar a fração corrigida de ar externo. Tá bom? E um outro elemento ligado à qualidade do ar, e que é muito importante para estimar a taxa de ventilação e insuflamento de ar externo, é justamente a ocupação dos ambientes, a ocupação real dos ambientes. Por exemplo, imagine um prédio de escritórios em que há 2 pessoas trabalhando, num ambiente lá com várias mesas, onde deveriam estar trabalhando 50 pessoas, e há uma sala de reuniões que está desocupada, né? É um sábado, por exemplo, então não está tendo reunião e tem muito menos pessoas trabalhando.
né, se for insuflado o ar normal, que era utilizado durante a semana, durante a ocupação máxima, vai estar sendo desperdiçado muita energia desnecessariamente. Por quê? Porque a sala de reuniões vai estar vazia, não tem ninguém, e nesse escritório, em vez de estar 50 pessoas, vão estar 2 pessoas somente. Então, nesses casos, há alguns sistemas inteligentes que são capazes de prever a necessidade efetiva de insuflamento, através, por exemplo, do nível de emissão de gás carbônico, né? Quando nós expiramos, né, nós estamos emitindo gás carbônico para o ambiente. Então, por exemplo, na sala de reuniões, pode ser instalados sensores que vão medir o nível de gás carbônico presente no ar e, a partir disso, vão poder fornecer informações para uma central que vai estimar qual é a taxa de ocupação real daquele ambiente e, com isso, vai diminuir ou aumentar a fração de ar externo e até mesmo a própria ventilação do ambiente. Tá bom? E um outro conceito fundamental ligado à qualidade do ar é a exaustão. Tá? Como a gente já comentou mais para o início da aula, né? Principalmente para eliminar vapores e substâncias tóxicas dos ambientes, muitas vezes, né? Indústrias, por exemplo, laboratórios, processos de soldagem, que exalam, né, aqueles fumos de solda, aqueles vapores que são tóxicos, e por mais que as pessoas utilizem máscara de proteção, mesmo assim, ainda esses vapores não podem estar no ambiente. Então, nesses casos, são utilizados grandes sistemas de exaustão, tá? E que devem agir o mais próximo possível do ponto de geração daquele fluido tóxico, tá? E em grandes ambientes industriais, por exemplo, né, fábricas lá com milhares de pessoas ou com centenas de pessoas que estão expostas a esses vapores tóxicos ali diretamente, esses sistemas eles são extremamente complexos, grandes e custosos, tá? Nós estamos falando aqui em investimentos que podem chegar facilmente a casa de milhões de reais em sistemas de exaustão industriais. Tá bom? Mas eles são necessários efetivamente para eliminar essas substâncias tóxicas, realizar uma filtragem delas e enviá-las para uma correta destinação, tá? Sem poluir o ambiente e também não afetando a saúde das pessoas. Ok? Então a aula de hoje é isso. Pessoal, nós vimos ali o conforto térmico, que é muito mais do que simplesmente ajustar a temperatura, né? Temos a questão da umidade relativa do ar, temos todas as variações ali relacionadas ao nível de atividade física, idade, estado de saúde, vestuário. Além disso, né, nós estudamos os processos ali de ventilação, de insuflação de ar externo, os percentuais corrigidos dessa vazão de ar externo, que são importantes para dimensionar os sistemas, né, de climatização. E agora, no finalzinho, conversamos rapidamente sobre os sistemas de exaustão. Ok? É isso aí. Oi, pessoal. Vocês entenderam que o conforto térmico possui diversos critérios e como a sensação térmica pode ser um tanto quanto subjetiva? Por isso, é importante considerar diversos fatores, como o nível de atividade física e o vestuário, para realizar uma estimativa mais apurada das melhores propriedades do ar climatizado para cada situação. Por hoje é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima aula.